Seja muito bem-vindo ao Se Liga no Minuto com Francisco Barbosa. Edinho, você ligou em que na semana que passou, meu caro? Eu acho que o assunto agora é a mudança climática e o desastre lá do Rio Grande do Sul, né? Que coisa impressionante. Já passou de 40 mortos, né? É mais de 40 desaparecidos, ainda não se sabe onde estão. A gente já deveria ter começado a se preocupar com isso há alguns anos. Não é uma novidade. Eu lembro bem, na década de 80 teve uma inundação enorme no Vale do Itajaí, ali em Santa Catarina. Foi uma tragédia enorme e tal. Mas parece que a gente não andou, né? Uma coisa que me deixou impressionado é por que o Lula, antes de ir para a Índia, não passou lá. Poderia ter ido. E o Alckmin disse que vai, mas está demorando, né? Já devia estar lá há algum tempo e não está. A ver, vamos ver o que acontece e vamos começar a pensar, a ter medidas de precaução para isso. Quer dizer, vamos atacar o problema antes dele acontecer, botar a fechadura na porta antes do assalto, né? Elísio Pires, e você, meu caro? Se ligou em que na semana que passou, Elísio? Me liguei na semana que passou e vou continuar ligado durante muito tempo no posicionamento do Lula em relação ao sigilo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele fez uma declaração inacreditável, né? Diz que tem que garantir o sigilo dos ministros para evitar a animosidade contra os ministros. Diz que os votos deveriam ser sigilosos. Ele nem leu a Constituição, que, aliás, sabemos disso já há muito tempo, né? Está escrito na Constituição essa importância, né, da publicidade, do conhecimento, né? Coisa inacreditável. Paulo Fraga, e você? Se ligou em que na semana que passou, Paulão? Pegar um pouco uma carona do que o Eli está falando em relação ao Supremo, e só como um registro, da mesma maneira, do comentário assim, pouco feliz do Lula em relação à publicidade, né? E o problema maior é a exposição deles em excesso por iniciativa deles, né? É esse voto do Toffoli, que é de um desastre absoluto, entendeu? E é o exemplo mais claro e nítido de politizar a justiça. E eu acho que é profundamente lamentável o que está acontecendo em relação ao Judiciário e, notadamente, em relação ao Supremo Tribunal já há muitos anos, né? Se ligou em que na semana que passou, Lula Vieira? Meus colegas, que são muito rígidos com o meu xará, se esqueceram de fazer um elogio ao brilhante discurso do Lula no dia 7 de setembro. E mais, a sua excepcional intervenção na televisão. Ele foi o nosso presidente, conciliador, ele foi brilhante. Eu acho que vocês foram injustos, o meu xará não registrando a diferença entre aquele bufão de opereta dos outros 7 de setembro e o presidente da República que finalmente nós voltamos a ter. Outra coisa que eu quero só registrar também, o absurdo da ideia de voto secreto para ministro. Ele existe para votar, para falar por que votou e para a gente saber por que ele votou. O voto dele não é apenas para decidir uma questão, é para nos explicar, à luz do direito, à luz do bom senso, à luz da preocupação com a pátria, por que o ministro está votando. O voto secreto do ministro é um absurdo que não dá para explicar. Quer dizer, que o mau caráter decide e não conta porque decidiu. Nós não ficamos sabendo que aquele luminar decidiu por uma questão. Eu acho inconcebível alguém aceitar a ideia de um ministro do Supremo Tribunal votar secretamente.